Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Scuba Divas. Essa nossa diva de hoje é uma menina que ama tartarugas. Tenho o prazer de apresentar uma querida amiga, Ana Carolina Luqueta. Ela é bióloga marinha e mestre em biodiversidade aquática pela Unesp, dive master, apaixonada por tartarugas marinhas e por mergulhos na Laje de Santos, eu também. Atualmente é condutora subaquática do refúgio de Alcatraz e coordena o projeto Tartarugas Marinhas das Ilhas, dentro do Instituto Laje Viva. Esse projeto estuda as tartarugas marinhas das ilhas da Queimada Grande, Laje de Santos e arquipélago de Alcatraz. Luqueta, a bola é sua, passo para você, arrebenta, menina. Muito obrigada, Nono. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia tão especial, né, que é o Dia das Tartarugas Marinhas. Compartilhou a tela? Vocês estão vendo? Compartilhou, beleza. Sim. Beleza. Então, queria agradecer de estar aqui num dia tão especial, falando dessas tartarugas que eu tanto gosto. Confesso que foi difícil falar eu poderia passar a noite inteira aqui falando, né? Então, tentar adequar aí ao tempo, porque tem muita coisa legal para a gente saber sobre as tartarugas marinhas. Mas eu tentei trazer o que seria interessante para o pessoal que mergulha, quando encontra uma tartaruga marinha, o que é interessante de saber. Então, vou falar um pouquinho sobre as espécies, como identificar e quais são as principais ameaças que elas vêm sofrendo. Então, no Brasil, a gente tem 5 espécies de tartarugas marinhas. A gente tem a tartaruga oliva, a tartaruga cabeçuda, a tartaruga de couro, a tartaruga de pente e a tartaruga verde. As 5 espécies estão ameaçadas de extinção aqui no Brasil. Vou falar um pouquinho sobre cada uma das espécies. A primeira que eu vou falar é a tartaruga oliva. Ela habita principalmente águas rasas. Então, se vocês olharem todas as espécies que eu falar, aqui no cantinho direito sempre vai ter um mapinha, onde eu vou ter um azul mais claro a distribuição delas, e as bolinhas são os lugares onde elas colocam os ovos delas. Então, como a gente pode ver aqui, a tartaruga oliva, ela está sempre aqui próxima da costa, nas águas mais rasas. Ela é a menor das espécies, ela chega no máximo 80 a 82 centímetros de comprimento de carapaça, e, portanto, ela é a mais levinha, né? No máximo 40 quilos. A coloração dela, quando ela é juvenil, é mais cinzenta, e depois vai mudando, ela vai crescendo, ela vai ficando um verde mais escuro. E ela tem uma cabeça pequena, mas com uma mandíbula muito forte. Quando estiver mergulhando, ou quando vê uma foto aí antiga que você tem das suas tartarugas, como é que eu sei que é uma tartaruga oliva? A gente pode usar esses desenhos aqui, eles ajudam muito para a gente identificar. Eu vou falar bastante aqui das placas pré-frontais, que são essas placas que estão aqui em cima, ó, da cabeça da tartaruga. A tartaruga oliva tem 2 pares de pré-frontais. E essas placas aqui ao redor do olho, que a gente chama de placas pós-orbitais, que a oliva tem 3. Mas se a gente olhar só essas placas da cabeça para o caso da oliva, não adianta, outras espécies vão ter esses mesmos números. Então, outra forma de eu poder identificar que é uma tartaruga oliva é se eu olhar a carapaça dela. Esse outro desenho aqui, ele mostra que eu posso contar as placas da carapaça, e aí se eu tiver 6 ou mais placas aqui na carapaça, aqui nessa lateral, que está com o númerozinho aí, eu sei que é uma tartaruga oliva. E uma curiosidade, nem sempre essas placas são impares. Eu posso ter 6 de um lado, 7 do outro, por exemplo. Mas só na oliva isso vai acontecer. Então, 6 ou mais placas é uma tartaruga oliva. A tartaruga oliva, ela vai comer desde alimentos mais moles, como água-viva, salpa, molusco, mas ela tem uma mandíbula muito forte que ela consegue comer, inclusive, os crustáceos, que são bem duros, né? Aqui, só para a gente ter uma ideia, eu não gosto muito de falar sobre a coloração da tartaruga, porque se eu falar para você, se você vê uma mais cinzenta, é uma tartaruga oliva, mas se você olhar essa aqui, não é tão cinzenta, né? Então, a coloração em si não é muito legal para você saber a espécie. Mas se eu contar as placas, aí sim, sem dúvida nenhuma, 6 ou mais vai ser uma oliva. A próxima que
que eu vou falar para vocês é a tartaruga cabeçuda, ela já é um pouco maior, ela passa de 1 metro de comprimento. Quando eu falo comprimento curvilíneo da carapaça, imagina que você pega uma fita métrica, né, e você vai medir só essa parte dura aí da carapaça dela, não considera a cabeça nem nadadeira. Quando ela é filhote ou juvenil, ela está em alto mar, é mais difícil de encontrar com uma tartaruga dessa. Mas os adultos, eles gostam de áreas de alimentação que estão entre 25 e 50 metros de profundidade. Quem já mergulhou nos naufrágios de Recife já deve ter encontrado alguma tartaruga cabeçuda por lá. Uma característica, eu mergulho bastante, né? Uma característica bem interessante da tartaruga cabeçuda é que as nadadeiras anteriores dela vão ser mais curtas e mais grossas do que das outras espécies. Então, se eu olhar a nadadeira, também vai ajudar a identificar. A coloração é um marrom amarelado, né? Aí aqui os desenhos para me ajudar aqui a identificar. Eu tenho a tartaruga cabeçuda ali com as 5 placas justapostas. Então, lembra, a Oliva era 6 ou mais, a cabeçuda é 5, sempre 5. E sempre em pares. O que eu tenho aqui do lado esquerdo, eu vou ter do lado direito também. A cabeça dela, como vocês podem ver aqui no desenho do lado, ela também vai ter 2 pares de pré-frontal e 3 pares de pós-orbital. Só que a cabeça dela é muito grande. Então, por mais que pelas placas seja difícil de saber qual que é, pelo tamanho da cabeça fica muito evidente que é uma tartaruga cabeçuda. E por que ela tem uma cabeça tão grande? Porque ela tem músculos muito fortes para conseguir triturar o alimento dela, que são alimentos que vão estar sempre envoltos em casca mais dura, assim como mexilhão, caranguejo, né? Então, ela precisa ter aquela mandíbula bem forte. Aqui, só para a gente ver a questão da coloração delas, né? Mas também um marrom amarelado, no geral. A tartaruga de couro é a maior das tartarugas, né? Ela vive em todos os oceanos tropicais e temperados. Ela é o réptil que tem a maior distribuição geográfica. E a gente fala que elas são grandes viajantes. Elas viajam mais de 10 mil quilômetros por ano. Elas são tartarugas que conseguem chegar a profundidades muito grandes, até mais de 1.000 metros, mas geralmente você encontra ela mais raso, de 200 metros para menos, né? Mas ela gosta bastante de águas mais profundas. No Brasil, a maior tartaruga de couro encontrada não chega a 2 metros, foi 1,82 m, mas no mundo você tem tartarugas até maiores, né, de 2,5 metros. Ou seja, ela tem um potencial para crescer mais ainda, mas a gente acaba, por conta das ameaças, né, matando elas antes que elas atinjam o tamanho mesmo que elas podem atingir. Diferente das outras carapaças, das outras tartarugas, ela não vai ter uma carapaça óssea rígida, né? A carapaça dela, como a gente tem aqui na foto, é como se fosse um couro. Na verdade, nada mais é do que uma pele fina e resistente, com milhares de placas ósseas, que vão formar essas quilhas, que são as quilhas longitudinais. Bom, se você encontrar uma tartaruga de couro no seu mergulho, eu acho que você não vai ter dúvida de que é uma tartaruga de couro, né? Não vai precisar contar nada, mas de qualquer forma, só para trazer aqui como curiosidade, aqui na cabeça ela não vai ter aquelas placas, igual eu estava mostrando das outras, mas ela tem uma característica interessante, que é essa mandíbula em W. E aqui eu não vou ter as placas para contar na carapaça, mas eu tenho aqui as quilhas, né? São 7 quilhas longitudinais. Tanto é que em espanhol o nome dela é 7 quilhas. A tartaruga de couro ela vai se alimentar de água-viva e medusa. Em um dia ela pode se alimentar uma quantidade que chega a 73% do seu peso corporal e até 16.000 calorias. E aí, às vezes, a gente vê na internet fotos como essa daqui de baixo, onde só mostra a boca da tartaruga de couro e fala, foi encontrado um monstro marinho. Esse aqui não é um monstro marinho, é a boca de uma tartaruga de couro, que vai ter essas papilas, esses conezinhos aqui, são papilas, né? Que vão recobrir a boca, a garganta, o esôfago, e vai servir para segurar o alimento enquanto o excesso de água é expelido. Senão, ela abriria a boca e sairia o alimento dela e ela nunca ia conseguir comer e se alimentar, né? Aqui, só para a gente ter uma ideia do tamanho da tartaruga de couro em relação aos pesquisadores, né? Como ela é muito grande.
E agora vamos entrar nas duas espécies que a gente mais encontra nos mergulhos, principalmente os mergulhos aqui em São Paulo, a começar pela tartaruga de pente. Eu acho que todo mundo já deve ter visto em algum mergulho uma tartaruga de pente, porque ela é a mais tropical de todas as tartarugas marinhas, e ela gosta de estar no mesmo lugar que os mergulhadores gostam de estar, que é nos recifes de corais de águas costeiras e rasas. Ela é a segunda menor tartaruga, né? Ela vai ser um pouquinho maior que a oliva, chega a 1,14 m de comprimento, mas ela já é mais pesada, chegando a 150 quilos. Se a gente olhar aqui no mapa, né, dá para ver que tem bastante área de nidificação dessas tartarugas aqui próximo da linha do Equador. Bom, para a gente identificar, olhando as placas dela, a gente vai contar aqui na carapaça que ela vai ter 4 pares de placas aqui na carapaça. Mas eu já adianto que a tartaruga verde também vai ter 4 pares de placas na carapaça. Então, para eu poder identificar que é uma de pente, eu vou ter que ver como é que são essas placas. Na tartaruga de pente, as placas elas são sobrepostas. Como o próprio nome científico dela diz, que é uma Eretimocheles imbricata, essas placas são imbricadas. É como se fosse uma telha. Então, eu tenho ali uma placa, a outra placa ela vai começar um pouquinho em cima da placa anterior, né? Essa é uma característica bem marcante da tartaruga de pente. A cabeça dela, ela também vai ter 2 pares de placas pré-frontais, aqui no desenho dá para ver bem, e 3 pares das pós-orbitais. Quando for falar da verde, guarda essa informação. Na verde, a cabeça dela vai ser bem diferente, essa conformação das placas. Então, se você ficou com dúvida da carapaça, você pode olhar na cabeça da tartaruga. Ainda falando da tartaruga de pente, a cabeça dela, o formato é muito característico. Ela tem uma cabeça que é fina e comprida. Isso porque ela consegue daí enfiar a cabeça dela nas fendas de corais para buscar os alimentos. O bico dela, a boca dela se assemelha a um bico de falcão. Em inglês, o nome dela é bico de falcão, nome popular, né? Para ela conseguir caçar ali os alimentos delas. A tartaruga de pente é a espécie que mais está sendo ameaçada, que está tendo uma pressão muito maior, né? O que se vê é que a cada ano menos fêmeas estão saindo para desovar. Então, o que a gente imagina, né, que essa população está diminuindo e pode chegar à extinção muito rápido. Os alimentos da tartaruga de pente vai desde lula, camarão, esponja, anêmona. Podem ser alimentos, inclusive, tóxicos, né? Tem algumas esponjas que são tóxicas, por exemplo. Não vão ser tóxicas para a tartaruga, mas podem deixar a carne dela tóxica também. Mas para ela não vai fazer nenhum mal. Aqui só para a gente ver o padrão de coloração aqui das tartarugas de pente, né? É sempre assim, bem rajado, mas dá para ver que eu tenho vários padrões aqui diferentes, mas sempre muito bonitos. E por último, a gente tem a tartaruga verde, que gosta de água costeira, com muita vegetação aquática, né, onde tem alga marinha, e ela gosta de ilhas e baías onde elas se sentem protegidas. Elas raramente são encontradas em alto mar, e se a gente for falar, igual a gente falou aí no começo sobre a Laje de Santos, né, é um lugar que a gente vê bastante tartaruga verde. Como eu já adiantei para vocês, ela vai ter as 4 placas aqui na carapaça, né, os 4 pares de placa, só que essas placas são uma do ladinho da outra, elas não são sobrepostas, né? Elas são o que a gente chama de justapostas. E a cabeça que eu falei para vocês que ia ser bem diferente, olha lá, ela vai ter só um par aqui de placa pré-frontal e ela vai ter 4 pares de pós-orbital. Então, aqui é bem diferente de todas as outras, né? Não só da de pente. Quando ela é filhote, ela vai comer de tudo, mas principalmente peixinho pequeno, camarãozinho, e à medida que ela vai crescendo, ela vai comendo mais alga, ela vai se tornando mais herbívora. E essa é uma espécie que sofre muito com a ingestão de lixo, tanto do lixo que ela come ativamente como passivamente. O lixo que ela come... Oi? A Celina tem uma pergunta aqui, acho que é bem apropriada. Ela pergunta se as tartarugas verdes são as únicas herbívoras. Que tem a dieta preferencialmente herbívora, sim, mas as outras podem comer também alga. Mas a dieta da tartaruga verde é basicamente só alga.
Mas adultas, tanto faz? Como é que é isso? Juvenil e adulta. Filhote, ela come de tudo, mas ela prefere carne. Ela prefere um peixinho, um camarãozinho, né? Obrigada. Nada. Então, ela vai sofrer com a ingestão de lixo ativa e passiva, né? A ingestão de lixo ativa é aquela que a tartaruga vai comer o lixo, seja porque ela confundiu aquele lixo com o alimento dela, mas ela quer comer aquilo. E a ingestão passiva é aquela que o lixo acaba vindo junto. Por exemplo, nessa imagem a gente tem a tartaruga comendo aqui nessa grama marinha. Se eu tiver um plástico no meio da grama marinha, ela não quer comer o plástico, mas ela vai dar a bocada ali para comer a grama marinha, ela acaba comendo o plástico também. Todo esse lixo que ela acaba comendo pode literalmente entupir a tartaruga, e ela pode morrer entupida. Ou, se não entupir, também pode acontecer dela ter a falsa saciedade. Porque a gente come, porque a gente sente fome, porque o nosso estômago está vazio, exceto na quarentena, que a gente come o tempo todo, né? Mas o certo seria o estômago estar vazio, a gente sente fome e vai comer. O que a tartaruga sente é que o estômago dela está cheio, então ela não precisa comer, só que ele está cheio de plástico. Então, às vezes, você vê uma tartaruga muito magra, num lugar que tem muito alimento, mas ela não está comendo, porque ela acha que está tudo ok, que ela não tem fome. Né? E ela pode morrer de fome achando que está satisfeita, né? Aqui, só para a gente... Porque eu tenho uma pergunta aqui. Dessas 5 espécies, qual que corre o maior risco de extinção? Você falou que todas estão correndo, só que em graus diferentes, né? A tartaruga de pente, a população está diminuindo muito rápido, está muito pequena a população, né? Então, ela talvez seja a mais crítica no momento. Mas todas estão, cada uma por seu motivo, né? Aqui uma pergunta se a tartaruga de couro corre risco de extinção. Todas correm risco. Elas estão sendo muito ameaçadas, muito pressionadas, sim. Aqui algumas fotinhas de tartaruga verde, então só para a gente dar uma olhadinha no padrão. Ela também tem esse padrão rajado, como a tartaruga de pente, então às vezes o pessoal confunde um pouco, mas é só olhar que as placas aqui, elas são justapostas, uma do ladinho da outra, né? E a cabeça dela também é bem diferente, ela tem esse bico aqui, que não é o bico de falcão, mas é um bico mais serrilhado, né? Para ela conseguir cortar o alimento dela, cortar as algas. E aí, como o nosso objetivo é conseguir reconhecer essas tartarugas nos nossos mergulhos ou olhando as nossas fotos, eu pedi algumas fotos para a gente poder olhar e tentar identificar qual espécie que é. Então, por exemplo, essa foto da Nonô... Só um pouquinho. Não estou te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Antes de você seguir com isso aí, eu queria só fazer umas perguntas da Celina, que acho que daqui a pouco ela tem que sair. Mas, assim, ela escreveu aqui, os papilomas estão mais presentes nas verdes do que nas outras? Sim, eu sei que você vai falar dos papilomas no final, mas sim, ocorre muito mais nas verdes juvenis. Por que a de pente está diminuindo sua população? É uma população pequena e ela tem uma pressão muito grande, principalmente por conta da beleza dela. Ela foi muito predada, muito caçada para carapaça, se fazer bijuteria, até mesmo como adornos, né? Então, ela teve uma pressão já desde antes muito grande. E ela é muito tropical, né? Ela está no mesmo lugar que a grande parte da população está, nas costas tropicais. A caça está proibida das tartarugas? Sim, está. Está dentro da lei de crimes ambientais. E a Paula Romano perguntou qual a classificação na lista de extinção, são vulneráveis ou não? Você está falando acho que a Paulette deve estar falando da de couro, né? Que foi a pergunta dela anterior. Cada uma delas está dentro de uma classe. Eu não vou saber agora de cor cada uma delas, mas todas estão ameaçadas, né? Pessoal, vocês podem fazer as perguntas que a Luqueta vai respondendo, ok? Com certeza. O que não eu souber, ficarem tímidos aí. Andréia no Facebook está perguntando. Então, aqui, já que está todo mundo fazendo pergunta, faço eu a pergunta, né? Que espécie que seria essa foto dessa tartaruga aqui que a Nonô flagrou, né?
Então, olha só, se a gente olhar aqui que a carapaça, eu tenho as placas, elas são sobrepostas, já por essa característica, a gente já vê que é uma tartaruga de pente. Mas eu posso ver mais características, né? Eu posso olhar também essa cabeça mais alongada, o bico de falcão, eu posso olhar as escamas aqui. Então, eu posso ir buscando mais elementos para conseguir identificar a espécie. Por exemplo, essa outra foto, também da Nonô. Eu não consigo contar as placas da carapaça, mas eu consigo ver por esse cantinho da foto que elas são justapostas, uma do ladinho da outra. Eu consigo ver o formato da cabeça também, né? Então, ela não é alongada, é mais redondinha que a cabeça dela. Eu consigo ver as escamas aqui próximas do olho. Então, a gente vê que é uma tartaruga verde, né? Às vezes eu consigo pouquíssimos elementos. Por exemplo, essa foto também da Nonô está por baixo, mas eu estou vendo aqui o formato da cabeça. Já pelo formato da cabeça eu consigo ver que é uma tartaruga de pente. Aqui eu tenho duas tartarugas. Eu posso, com o tempo, quanto mais eu for brincando de identificar, você não precisa nem mais ficar contando, apesar de ser muito fácil de contar as placas da carapaça ou da cabeça aí. Só de bater o olho, você vê o formato, o jeitão dela, o jeitão da cabeça, você já vê que são duas tartarugas verdes aqui. Agora uma fotinho da Paula Viana, muito legal, com as nadadeirinhas assim, né? Parece que está meio de braço cruzado, meio brava com a vida essa tartaruga. Mas a gente vê ali a cabeça, dá para ver perfeitamente, ver que é uma tartaruga verde também. Às vezes, a foto, a gente não consegue buscar nenhum desses elementos que eu falei, de contagem de placas, como essa daqui. Mas eu estou vendo a nadadeira dela mais curta, grossa, e essa cabeça muito grande. Já por essas características, eu já consigo dizer que é uma tartaruga cabeçuda. Aqui, de novo, uma tartaruga verde. Olha aqui as escamas pré-frontais aqui, bem característico dela, né? Só ela tem um par. E aí a verde é a que a gente mais vai encontrar nos mergulhos, né? A verde é a de pente, é bem fácil de encontrar nos mergulhos, mas a verde, a população de tartaruga verde é maior, então a gente vai encontrar em maior número. Às vezes a foto é assim, bem de frente aqui, tô vendo só o formato da cabeça, mas aí eu já sei, por conta desse formato mais alongado, bico de falcão, já consigo dizer que é uma tartaruga de pente. Aqui essa foto linda, aqui também da Paula, onde a gente consegue ver ela de frente, mas já sei que é uma tartaruga verde. E essa foto da Paula Viana é um filhote, é só para lembrar que os filhotes, para poder identificar, é um pouquinho diferente, as características que a gente vai buscar são diferentes. Então, aqui, por exemplo, é uma tartaruga de pente, a gente tem que buscar outros elementos para saber que é uma tartaruga de pente, mas como o objetivo aqui é a gente identificar a tartaruga no mergulho nosso, dificilmente a gente vai encontrar um filhotinho, a gente vai encontrar juvenil ou adulto, e aí a gente usa aquelas características. E aí, só para a gente fazer um resumo aqui das tartarugas, estou colocando uma do ladinho da outra, eu tenho aqui a tartaruga oliva, a menor delas. A tartaruga de pente, olha só, ela além de ser maior, ela é mais alongada, isso é bem característico dela. A tartaruga cabeçuda já fica mais redonda. A tartaruga verde é a maior das tartarugas com carapaça. E depois a tartaruga de couro, que daí ela não tem a carapaça óssea, mas é a maior das tartarugas, podendo chegar até tamanhos maiores que um ser humano. E na biologia, a gente usa uma coisa que a gente chama de chave de identificação, né? A gente pode fazer perguntas para tentar chegar em qual é a espécie de tartaruga. Então, você viu uma tartaruga, você vai olhar, a carapaça tem placas? Se ela não tiver placa, com certeza é uma tartaruga de couro. Se ela tiver placa, eu preciso fazer mais uma pergunta. Qual é o número de placas laterais que ela tem? Ela tem 6 ou mais, eu já sei que é uma oliva. Se ela tiver 5, eu já sei que ela é uma cabeçuda. E se ela tiver 4, eu preciso fazer mais uma pergunta. Qual é o número de placas pré-frontais, que é aquela na cabeça, aqui na frente dela? Ou eu posso ver se as placas são sobrepostas ou justapostas. Se elas forem sobrepostas, eu sei que é uma tartaruga de pente. Se forem
estar postas, eu sei que é uma tartaruga verde. E aí não tem mais erro, não vai errar mais quando encontrar uma tartaruga. Tranquilo? Tranquilo, eu tenho duas perguntas aqui para te fazer, posso? Pode fazer. A Andréa De Rosso perguntou pelo Facebook. Hoje, qual o principal fator que implica nesta ameaça de extinção? Eu vou falar são muitas ameaças que elas sofrem. Eu acho que fica mais legal senão eu vou adiantar tudo aqui. Vai ter slidezinho, tudo. E o Mais alguma? Aquarius Diving perguntou qual a média dos ovos em ninhos por cada tartaruga. Isso vai variar de espécie para espécie, mas tem espécie que coloca 100, cento e poucos ovos, e tem espécie que vai colocar até 200. São muitos ovos que ela vai pôr por ninho. Mais alguma? Obrigada. Não, é isso aí. Beleza. Peraí, entrou uma do Fábio Luiz Uru. Onde encontro essa carta de identificação? O pessoal gostou muito dessa tela, até a Pantalena Essa chave aqui. ela queria um desse daí, eu falei que eu ia te pedir. Eu posso mandar e a gente também vai postar no Instagram do projeto. Quem fez esses desenhos foi o Rudolf, inclusive eu acho que ele está aqui assistindo a gente. Ele acabou de fazer uma pergunta, inclusive. Opa! Foi ele que fez esses desenhos e está aqui justamente para a gente usar, para compartilhar, para que vocês consigam identificar as espécies. Então, vamos lá. A pergunta do Rudolf. Obrigada, Rudolf. Lindo seus desenhos. E obrigada pela participação. Então, ele fez a pergunta seguinte, Luqueta. Quanto tempo uma tartaruga aguenta sem respirar? Tudo vai depender do que ela está fazendo, né? Existem teorias de que elas, inclusive, hibernem. E aí elas conseguem ficar bastante tempo, horas, sem respirar, se elas ficam bem quietinhas. Obviamente que se ela está nadando, ela vai precisar subir mais vezes na superfície para respirar. Daí ela vai aguentar alguns minutos apenas. Então, tudo vai depender da atividade dela. Mas se ela estiver paradinha, ela consegue ficar muito tempo sem respirar. A Paula Viana perguntou quantas vezes ela coloca os ovos no mesmo ano. No mesmo ano, daqui a pouco eu vou falar sobre a desova, ela vai uma vez só para desovar, ela copula uma vez só, desculpa, aí ela sai várias vezes para desovar depois dessa cópula, e aí ela passa 2 a 3 anos sem voltar a desovar. Então, ela tem um intervalo maior do que um ano entre uma desova e outra. Mas naquele ano, quando ela sai para desovar, ela faz vários ninhos. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, quando a gente falar do ciclo de vida delas. Tá, então, para não te atrapalhar, porque tem umas perguntas aqui que são assuntos que você vai falar mais para frente, do Júlio, que daqui a pouquinho eu faço essa pergunta, tá? Porque daí quando tiver o slide, acho que fica mais legal para ilustrar também. Tá? Beleza, pode seguir. Bom, as tartarugas marinhas, elas fazem grandes deslocamentos, né? Eu coloquei esse mapa aqui que mostra alguns deslocamentos das espécies que ocorrem aqui no Brasil, só para lembrar que elas não conhecem fronteiras de estados, países, nem mesmo de continentes, né? Então, a gente tem essa linha branca aí, bem no meio da nossa tela, mostrando que a gente tem tartarugas que vão sair da África para vir aqui para o Brasil, né? Isso é muito importante a gente ter em mente quando a gente fala sobre tartaruga marinha e sobre as ameaças que a gente vai falar daqui a pouquinho. Como é que eu sei que trajeto que ela está fazendo a tartaruga? Existem diversos métodos de marcação, vou falar de 2 aqui. No lado esquerdo, a gente tem essas anilhas metálicas, que é o que o projeto Tartarugas Marinhas das Ilhas utiliza. A gente coloca essas anilhas nas nadadeiras da tartaruga como se fosse um brinco, onde tem uma numeração única. Somente aquela tartaruga vai ter aquela numeração. E do outro lado, no caso do Brasil, a gente vai ter a caixa postal do Tamar. Qualquer pessoa que encontra essa tartaruga, viva ou morta, pode escrever para o Tamar e falar, olha, encontrei a tartaruga número tal em tal lugar. Então, eu sei que ela se deslocou de um lugar para outro. Mas esse método de marcação, apesar dele ser relativamente barato, porque são anilhazinhas, brincozinhos metálicos, eu dependo, para ter essa informação, eu dependo que essa tartaruga seja capturada por alguém, seja um outro projeto de pesquisa, seja um pescador, ou seja que ela apareça morta também, mas eu preciso que alguém pegue ela. Então, eu posso passar muito tempo sem ter informação da tartaruga, ou eu posso nunca ter informação dessa tartaruga que eu marquei. Por exemplo, essa tartaruga que eu marquei aqui,
ela foi pega por alguém que vai comer a tartaruga, ninguém vai querer falar para o Tamar que pegou, sendo que é crime ambiental. Então, a pessoa nunca vai me dar informação dessa tartaruga. Também temos outro método de marcação, que é usando o transmissor satelital, que é essa imagem do lado. Ela é muito mais cara, o transmissor é muito mais caro, então menos tartarugas são marcadas com esse transmissor, mas eu tenho informações que não dependem de outras pessoas. Simplesmente como a tartaruga carrega esse transmissor, esse mapinha aqui do Tamar, mostra tartarugas que eles colocaram no transmissor, então você sabe praticamente em tempo real qual que é a trajetória que elas estão tendo, né? Então é bem fiel esse daqui. Eu trouxe mais duas imagens aí de tartaruga com o transmissor. A tartaruga de couro a gente coloca como se fosse uma mochilinha nela, né? E a tartaruga de, não a de pente, mas todas, né? Os filhotinhos aqui embaixo, se coloca um transmissor muito pequeno. Só que se o transmissor ele já é caro, imagine o transmissor para colocar no filhote, a tecnologia tem que ser muito mais miniaturizada, então é muito mais caro. O Tamar só marcou, se não me engano, 2 ninhos com um transmissor para filhote, porque é muito cara essa tecnologia, mas traz resultados muito interessantes. Quanto custa um desses para colocar no filhotinho? Tudo depende da tecnologia, que eu tô resumindo, falando transmissor, né? Mas você tem que, vai ser retransmitido por diversos tipos de satélite. Você não tem que comprar só o transmissor, mas você tem que alugar o satélite, que vai te transmitir os dados. Então, assim, para você ter esse trajeto aqui, por exemplo, dessas tartaruguinhas, são milhões de dólares investidos, é muito dinheiro mesmo. Mas muita informação você consegue também. Quando a gente fala de tartaruga marinha no Brasil, o pessoal pensa muito em Projeto Tamar, o pessoal pensa muito em filhote, né? Então, eu trago esse mapa aqui que mostra as bases do Tamar, mas não é nem exatamente para mostrar as bases do Tamar. É para a gente falar aqui um pouquinho sobre as áreas de desova. As tartarugas marinhas, elas desovam no Brasil, do norte do Rio de Janeiro até ali o Nordeste. Se a gente olhar, é a mesma área onde eu tenho maior número de bases do Projeto Tamar. Porque o Projeto Tamar, ele trabalha muito forte aí nas áreas de desova. Entretanto, se a gente olhar do sul do Rio de Janeiro até o sudeste, sul do Brasil, a gente tem uma importante área de alimentação para as tartarugas marinhas. Então, geralmente, o enfoque ele é dado muito mais para a área de desova, mas como nós trabalhamos aqui no litoral de São Paulo, a gente vai trabalhar numa área que também é muito importante, que é uma área de alimentação. Então, aqui as tartarugas vêm no litoral de São Paulo para se alimentar, crescer, para depois, né, seguirem o ciclo delas. Quando eu falo que eu trabalho com tartaruga marinha, diga. Aqui no Paraná não tem ninguém fazendo um projeto cuidando das tartarugas? No Paraná tem o pessoal da Federal. O pessoal da Federal tem um grupo legal que trabalha com tartarugas aí. Aqui? Eles fazem pesquisa. Mas você não tem a parceria com eles? Eles fazem pesquisa aí, sim. Não é uma parceria formal. Na verdade, quando você trabalha com tartaruga marinha, você já está implícito que você tem uma parceria, porque a minha tartaruga, digamos assim, que não é minha, né? Ela vai para lá também, né? Mas não tem nada assim firmado, mas a gente intercambia muita informação, né? Eu particularmente gosto muito de conhecer os outros projetos, buscar informação, e não só projetos no Brasil, projetos no mundo também. Lembra que as tartarugas marinhas não conhecem a fronteira, acabou o Brasil, então não vou mais para lá, né? Então, eu trouxe aqui até alguns exemplos, né, de alguns projetos, não são os únicos, no Brasil tem muito mais, né? Mas eu trouxe o projeto Tamar, que é o projeto principal aqui no Brasil, que quando se fala de tartaruga marinha, todo mundo pensa nele. E sempre perguntam, você trabalha com tartaruga marinha, então você é do Tamar. Não sou do projeto Tamar, né? Mas eu trabalho em parceria com eles. Qualquer pessoa, e aí sim uma parceria formal, porque qualquer pessoa que vá trabalhar com tartaruga marinha no Brasil precisa da licença deles, precisa seguir o protocolo deles, né? Você não pode inventar uma coisa com tartaruga marinha aqui, né?
mas não é só alta mar, não é só o Tartarugas Marinhas das Ilhas que existem, coloquei alguns, mas tem muito mais projetos aqui no Brasil, Tartarugas Urbanas, Caminho Marinho, Projeto Aruanã, e também a gente tem um intercâmbio muito forte de tartaruga, por exemplo, lá no Uruguai. Então, eu coloquei aqui o projeto Carumbé, que eu já tive a oportunidade de conhecer, ficar um tempinho lá. E o Mamacarei, na Costa Rica, também é um projeto muito legal, que eu tive a oportunidade também de ficar um tempinho com eles e a gente trocar bastante informação. Bom, falar um pouquinho sobre o ciclo de vida das tartarugas. Se a gente pensar uma tartaruga, ela está lá na área de alimentação, falei que é muito importante para ser uma área de alimentação das tartarugas. Elas estão crescendo, comendo, engordando, até que chega um momento que elas atingem a idade reprodutiva delas e elas vão para a área de reprodução, para elas poderem reproduzir, né? Então, elas saem da área de alimentação e vão para a área de reprodução, que fica em alto mar, e aí a fêmea vai copular com o macho. Terminou de copular com o macho vai embora, não troca telefone nem nada, né? Mas ela vai lá e procura outro macho. A fêmea pode copular com vários machos. Depois que ela copulou com vários machos, a fêmea vai começar uma jornada para retornar para a mesma praia onde ela nasceu. Ela sempre retorna para a praia onde ela nasceu. Ela vai chegar nessa praia onde ela nasceu, à noite ela vai sair do mar, vai até a areia, vai cavar a areia para fazer um buraco e vai colocar os ovos dela ali. Vai tampar com a nadadeira e vai voltar para a água. Ela vai fazer isso, então, igual tinham perguntado aí, se é uma única vez? Não, ela vai fazer isso 3, 4, 5 vezes. Não na mesma noite, né? Ela vai fazer um ninho por noite, dá um intervalo de alguns dias, sobe para fazer outro ninho. Mas ela não volta naqueles ninhos que ela fez, ela nem liga mais para eles. Depois que ela colocou todos os ovos, ela volta para o mar e ela nunca mais vai saber quem são os filhotes dela. Quem vai incubar os ovos vai ser o calor da areia. E aí, passado um tempo, e esse tempo é variável de espécie para espécie, mas meses, né? Esses filhotinhos vão nascer sozinhos, vão romper a casca do ovo, vão romper ali a barreira da areia para chegar até a superfície e aí ir para o mar. Chegando no mar, as tartarugas vão ter o que a gente chama de anos perdidos, a gente não sabe muito bem o que acontece nos primeiros anos de vida delas, mas depois elas vão para as áreas de alimentação e aí o ciclo recomeça. Aí aqui... Tá. Luqueta, tem uma pergunta aqui, aproveitando que você falou de idade aí. Paula Romano pergunta, quantos anos vive em média uma tartaruga? Isso vai variar também de espécie para espécie, mas aquela história que tartaruga vive mais de 100 anos é verdade, né? Você tem espécies que vão viver mais de 100 anos. Ela pergunta também qual a idade reprodutiva de uma tartaruga, qual a idade madura, né? Que ela começa a se reproduzir. Em média, 25, 30 anos. Ela já vai estar pronta para se reproduzir. Tem uma pergunta. Pessoal, tem mais perguntas? Deixa eu ver se é o mesmo assunto aqui. Eu vou fazer mais perguntas mais para frente, no final. Pode seguir, Luqueta. Beleza. Então, aqui fotos de um momento íntimo, um flagra da Nonô, né? Aqui a gente tem a tartaruga macho, tá aqui abraçando a tartaruga fêmea para o momento de cópula. A gente consegue ver que o macho, ele tem umas unhas aqui na nadadeira, que ele vai conseguir segurar a fêmea, e ele vai determinar quando que a fêmea vai poder subir para respirar. Além disso, a fêmea ela vai ter que nadar pelos dois, porque o macho ele não vai bater na nadadeira. Então, a fêmea vai estar lá, nadando pelos dois, e ainda é ele que vai determinar quem é que vai, que horas que vai poder respirar. O macho, geralmente, ele tem uma cauda mais longa, né, um rabo mais longo, porque ele vai, com esse rabo, segurar aqui a fêmea, e aqui, na porção final do rabo dele, ele tem o pênis, que fica grudado aqui na cauda dele. Então, no momento da cópula, ele vai pegar esse pênis que está guardado e aí vai fazer a cópula com a fêmea. A gente tem esse mesmo momento, quem tem amigos tem tudo, né? Tem um vídeo da Lu, mesmo momento de cópula aí, o macho em cima da fêmea, a fêmea nadando pelos dois. Ela já parece até estar meio cansada aí, com todo o esforço que ela está fazendo. Paulette, ali a nadadeira branca da Paulette.
Eu não estava nesse mergulho, né? Era um mergulho que vocês foram fazer a passeio, nada a ver com tartaruga. E aí as meninas viram isso no intervalo de superfície entre um mergulho e outro. E vocês vão ver que vai ter muita foto e muito vídeo que as pessoas me mandam, né? Porque eu não sei por quê, as pessoas veem tartaruga, lembram de mim e me mandam, e o que eu acho ótimo. A gente Tem foi atrás fotos das de... mantas nesse mergulho, acho que é Catalina Island. A gente Uhum. mergulhou com o tubarão-baleia e no intervalo a gente viu essas tartarugas namorando. Foi muito legal. Só um mergulho chato, né? É. Ah, o cajado da Paulette aparece no vídeo. Bom, eu tinha falado que quem incuba os ovos é a areia, né? O calor da areia. E uma coisa importante da gente saber é que o calor da areia também vai determinar a proporção de machos e fêmeas, né? O sexo dos filhotes é determinado pelo calor. Temperaturas mais altas vão nascer mais fêmeas, temperaturas mais baixas vão nascer mais machos, e temperaturas próximas de 29 graus, eu vou ter uma proporção mais ou menos meio a meio entre machos e fêmeas. Isso é importante para quando a gente for falar das ameaças. Mas antes de falar das ameaças, por que as tartarugas marinhas são tão importantes, né? Além de elas serem lindas, fofinhas, darem fotos maravilhosas, selfies incríveis, mas elas vão muito além disso, né? A gente fala que elas são engenheiras dos ecossistemas, elas são muito importantes nessa transferência de energia. E quando eu falo de transferência de energia, gente, eu estou pensando nelas sendo predadas, sim, por que não? É muito importante, né? Elas fazem parte da dieta de animais terrestres, de animais marinhos, né? É importante, eles precisam se alimentar. Elas também são importantes para controlar a população de outros animais, por exemplo, de águas-vivas. Se eu não tiver tartaruga marinha, eu vou ter uma explosão de águas-vivas, por exemplo. E para todo o ecossistema e toda a cadeia alimentar. Quando a gente pensa em tartaruga marinha, e geralmente quando a gente pensa nos animais, a gente pensa só na relação direta, né? Mas pensar que, por exemplo, se eu não tiver tartaruga marinha, eu vou ter um boom de águas-vivas. Eu tendo muitas águas-vivas, as águas-vivas comem os filhotes de peixe, e aí eu tenho muita água-viva, muito filhote de peixe sendo predado, eu vou ter pouco, ou até levando à extinção, se a gente pensar num caso mais trágico assim, de peixes. Então, eu não ter tartaruga marinha vai afetar os peixes. Então, elas são muito importantes em todo esse ciclo marinho, né? E a própria tartaruga marinha, se a gente pensar no corpo dela, ele serve para muitos animais. Então, nessa foto aqui, a gente consegue ver uma tartaruga que ela tem bastante alga na carapaça, isso é muito comum. Às vezes ela tem craca, então ela é importante para as cracas. Os peixinhos que vão se alimentar dessas algas. E eu vou ter várias espécies de peixes limpadores que vão se aproveitar ali para comer ali na carapaça, até mesmo nas partes moles da tartaruga. Então, elas são muito importantes para todos eles. E elas são importantes como bioindicadoras. Lembrar que ela respira fora d'água, então ela vai indicar a qualidade do ar. Ela passa a maior parte da vida dela na água, então ela vai indicar a qualidade da água. E se a gente pensar nos filhotes e nas fêmeas, elas também têm um período de vida na areia, então ela também vai indicar a qualidade na areia. Além disso, ela é muito importante como espécie bandeira, né? Ela movimenta ali um turismo. Quem não gosta de mergulhar com uma tartaruga ou de ver uma soltura de filhote, igual muitos projetos fazem, né? Isso acaba movimentando a economia de cidades pequenas. E ela também funciona o que a gente chama de espécie guarda-chuva. Então, é aquela espécie carismática que todo mundo acha bonitinha e fofinha, mas que preservando ela, eu vou preservar uma série de outras espécies que você nem está pensando ali, né? Então, ela é muito importante para outras espécies também. E aí, trazendo um número bem chocante, né? De cada 1000 filhotes que nascem, somente 1 ou 2 chegam na idade reprodutiva. Mas isso, a princípio, não é problema. Isso é a estratégia da tartaruga. Igual foi perguntado antes, né? Quantos ovos elas colocam? Elas colocam muitos. Cada ninho eu vou ter mais de 100 ovos. Uma tartaruga vai fazer 4, 5 ninhos, né? Então, ela colocou muito ovo ali. Mas ela já coloca sabendo que, no intuito, é uma estratégia reprodutiva dela, né? De colocar muito para que pelo menos 1 ou 2 sobrevivendo, tá tudo certo, tá tudo bem.
porque esses animais, eles são muito predados, né? Seja na terra não, na areia, né? Os caranguejos, siris, formigas, aves marinhas acabam comendo esses filhotes, ou quando chega na água também, polvo, tubarão vão comer, mas a gente está diminuindo mais ainda esses números. As ameaças que os seres humanos estão fazendo para as tartarugas marinhas têm diminuído cada vez mais o número de tartarugas que vão chegar na idade reprodutiva e vão conseguir perpetuar a espécie. Então, eu trouxe aqui o que a gente tem feito que está atrapalhando aí, que está sendo uma ameaça para as tartarugas. Então, primeiro, como eu já tinha adiantado por conta da pergunta da Celina, né? O consumo de tartarugas, ele era muito comum até 1980, né? Se comia, o pessoal não via problema em comer. E aí foi se estudando, vendo que esses são animais muito ameaçados, sofrem uma pressão muito grande. E em 1998 foi feita a Lei de Crimes Ambientais, onde é proibida a caça de tartaruga marinha. Mas não vou dizer que não ocorre mais. Ela ainda ocorre, claro que em menor escala, né? Mas principalmente lá no Nordeste acaba ocorrendo. Se consome bastante a carne, os ovos para fazer tiragosto em bares, por exemplo, e a carapaça para fazer bijuteria, para fazer armação de óculos, né? Então, tem muito artesanato que é feito com a carapaça das tartarugas, principalmente a tartaruga de pente, que tem aquela carapaça mais bonita, né? Mais vistosa. Outra ameaça que as tartarugas... Diga. Porque, inclusive, a nossa scuba diva, Patrícia Furtado, ela até perguntou aqui se matam para fazer biju. Isso, se acontecer, isso é muito triste. Com a carapaça. Sim. E se faz ainda assim, hoje, ainda matam? Ainda hoje, sim. Meu Deus. Infelizmente. Às vezes, os projetos que trabalham com tartarugas encalhadas na praia, não é incomum você encontrar tartaruga inteirinha lá, às vezes só sem a carapaça, você vê sem aquela tampa, digamos assim, né? Só que a tartaruga morre quando tira a carapaça, então você acabou de perder o indivíduo. Bem triste. Outra ameaça que elas têm, elas sofrem uma pressão muito grande pela ocupação do ambiente costeiro. E, aliás, a ocupação do ambiente costeiro traz muitas ameaças. A primeira delas, se a gente pensar nos filhotes, lembra que eu falei que os filhotes, eles não vão ter a mãe quando eles nascem, então eles sabem por instinto que quando eles nascem, eles devem seguir o ponto mais brilhante que eles encontrarem, porque geralmente eles nascem à noite, em noite de lua cheia. É uma proteção para eles isso. Entretanto, se eles nascerem, encontrarem o ponto mais brilhante, é o poste da Avenida Beira-Mar, é para lá que ele vai, sentido contrário da praia. Então, ela vai cada vez mais longe da praia, o filhotinho, podendo até ser atropelado. E ele vai morrer porque ele nunca vai conseguir encontrar o mar. Outra grande ameaça da ocupação do ambiente costeiro são as construções na orla da praia. Então, essa foto aqui, a gente consegue ver que os prédios eles estão sombreando a areia. Lembra que eu falei que a temperatura da areia é muito importante para incubar os ovos e na proporção sexual também. A partir do momento que eu tenho prédio sombreando, essa temperatura da areia já não vai estar mais adequada para esses ovos. Então, tanto pode mexer na proporção, como eles podem nem ser incubados. Além disso, a diminuição na faixa de areia também é algo que ameaça muito as tartarugas, porque cada espécie de tartaruga vai gostar de desovar numa altura da praia. Tem espécies que gostam de desovar ali próximo da praia, chegando na restinga. Se a gente olhar nessa foto, onde que está a restinga dessa praia? Não tem mais, terminou a faixa de areia, já começa o calçadão da praia. Então, ela já não vai encontrar mais o lugar dela para desovar, caso essa seja uma praia de desova. Lembrando que não são todas as praias que são praias de desova, como eu mostrei antes. Se a gente falar do trânsito de veículos, também ele traz um grande impacto, tanto porque pode atropelar a fêmea ou o filhote, as tartarugas são muito na água, mas na areia elas são lentas e são meio desengonçadas, né? Como também só o peso do veículo passando em cima da areia vai compactando os ninhos. Pode desde amassar os ovos, como também a areia ficar tão compactada, lembra que é um filhotinho que está nascendo sozinho, ele já teve que romper a casca do ovo e ele vai ter que subir alguns centímetros ali, cavando naquela areia. Se tiver compactado, ele pode não conseguir chegar na superfície
e ele morrer ali dentro do ninho. A poluição marinha é uma ameaça que se fala muito, né? E tem que se falar muito, porque não só as tartarugas têm ameaçado todos os animais marinhos, né? Mas aqui vamos focar nas tartarugas. Quando eu falo de poluição marinha, olha só, essa tartaruga é uma tartaruga verde, pequenininha, se a gente olhar comparada aqui com essa garrafa de água que tem do lado. Ela foi encontrada morta na praia, e quando foram fazer a necrópsia para ver o que é que tinha dentro dela, eles encontraram esse monte de bexiga. Tartaruga, não sei o que acontece, elas gostam muito de bexiga, essas bexigas bem coloridas. Então, aquela bexiga inofensiva da sua festa, que você achou que não ia acontecer nada, ou aquele balão de gás hélio que escapou da sua mão e foi embora, você não sabe aonde ele foi parar, eu te digo, ele foi parar aqui dentro dessa tartaruga, né? Então, nós estamos cada vez mais levando mais lixo para os oceanos e as tartarugas acabam comendo. Aí você pode falar, bom, mas isso aí é um caso excepcional, aconteceu uma vez. Não, eu posso trazer vários exemplos, né? Aqui uma outra tartaruga encontrada por outro projeto. Aqui eles viram que 100% do estômago dela, ela já estava morta, né? 100% do estômago era lixo. Então, é um dos casos de tartaruga entupida, né? E no intestino também foi encontrado lixo. Nem sempre elas morrem. Às vezes, a tartaruga, ela tá com todo aquele plástico dentro dela, mas ela ainda tá viva. Por exemplo, essa tartaruga estava em tratamento, e aí ela passa alguns dias no tratamento, então ela se alimenta e ela defeca no tanque. E o pessoal começou a coletar o que ela estava defecando, que foi essa quantidade de plástico que a gente tem aqui. Isso não quer dizer que ela defecou todo o plástico, ela ainda pode ter plástico dentro dela, mas no mínimo ela tinha essa quantidade enorme de plástico. E aqui a gente vê plásticos mais moles, mas também tem plásticos mais duros. Imagine como não foi dolorido para ela todo esse caminho desse plástico dentro dela. Aqui uma tartaruga no Uruguai, uma tartaruga verde, né? Dá para ver aqui pela cloaca dela saindo um plástico bem grande, dá uma vontade enorme de puxar, mas obviamente a gente não pode puxar, a gente não sabe o que é que, se tem alguma coisa enroscada, se está presa em alguma coisa. Mas imagina o que não deve ser agoniante para uma tartaruga estar nadando com isso daí, não só criando arrasto, podendo enroscar nas coisas, como também deve ser dolorido para ela. E aí, mais alguns exemplos, né? Outro estudo com 102 tartarugas, e aí se for falar, é só numa região, não, pegou de Oceano Atlântico, Pacífico, Mediterrâneo, todas elas tinham plástico. Ou seja, o plástico é uma grande ameaça para as tartarugas. E como o plástico é uma grande ameaça, né? E, graças a Deus já existem muitos documentários, muitos filmes falando sobre isso. Eu trouxe aqui um exemplo, mas existem muitos outros. Então, quem quiser aproveitar a quarentena para ver alguma coisa diferente no Netflix, sugiro ver alguns desses documentários que vocês vão se chocar com alguns números, algumas projeções que são feitas, né? Trago até aqui uma projeção que em 2050 a gente deve ter de plástico a mesma quantidade que a gente tem de peixes, e 2050 nem está tão longe, né? Daqui a pouquinho. Então, é algo que a gente precisa realmente parar, pensar e mudar os nossos hábitos. E quando eu digo mudar os nossos hábitos, gente, não estou falando para a gente viver de luz, de mudar radicalmente. A gente pode mudar em pequenas coisas, né? Então, por exemplo, sabe aquele cotonete de plástico, que são as nossas hastes flexíveis, né? Cotonete é a marca, mas que a gente está super acostumado de utilizar. Já existem essas mesmas hastes flexíveis feitas de papel. Então, você vai usar, é igualzinha, você não sente diferença nenhuma no uso, não é que ela é mais fraca nem nada, e você não está consumindo plástico. A escova de dente que a gente usa várias ao longo do ano, que tem o cabo de plástico e depois esse plástico ele vai ser prejudicial, eu posso optar por uma escova de dente cujo corpo da escova é de bambu, ou seja, biodegradável. E uma alternativa que às vezes eu acho que é a mais chocante, quando eu dou palestra presencial, que eu estou vendo a cara das pessoas, as pessoas mais torcem o nariz, é a questão do shampoo sólido, né? Tem shampoo e condicionador. O pessoal fala, mas eu vou passar um sabonete na cabeça. Não é um sabonete, ele é shampoo, ele é feito para o cabelo, né? Só que ele é sólido.
Então, você não tem a embalagem de plástico, você também tem menos água na hora de fazer, na fabricação dele, né? Porque ele vai estar ali na forma sólida. Ele tem menos química, geralmente ele é mais amigável para o cabelo e é muito bom. Então, assim, eu convido para quem nunca experimentou um shampoo sólido, experimente. A princípio, vai achar um pouco estranho, porque o valor, você vai falar, um frasco de shampoo é muito mais barato do que uma barra de shampoo sólido, mas ele rende muito mais e, para quem gosta de viajar, ele é ótimo na viagem. Nunca mais você vai ter aquele shampoo que vai abrir na sua mala e vai sujar todas as suas roupas no meio da viagem, né? O máximo que você vai ter é essa barrinha perfumando suas roupas. Então, são algumas alternativas, tem muitas outras, né? Eu trouxe só algumas ideias para quem quiser mudar alguns hábitos simples com coisas que você encontra em farmácia, muito fácil. Os shampoos é mais fácil encontrar pela internet, porque geralmente são mais caseiros, empresas pequenas que fazem, né? Mas as hastes flexíveis e as escovas de dente, muito fácil de encontrar nas drogarias. Bom, continuando as ameaças, as tartarugas também têm muita interação com a pesca. E a interação com a pesca aqui, de certa forma, ainda estou falando de lixo, porque aqui eu estou falando da pesca fantasma, inicialmente. Pesca fantasma são aqueles petrechos de pesca, rede de pesca, linha, que ou o pescador perdeu, ou ele não quer mais e joga ali no mar, né? Porque o que a gente não quer mais, a gente joga no mar. A tartaruga, no caso aqui é uma tartaruga cabeçuda, que a Érica estava em Recife mergulhando, ela encontrou, e de novo tirou umas fotinhos e mandou para mim, né? Essa tartaruga cabeçuda acabou se enroscando e acabou morrendo. Então, assim, não é que o pescador queria pegar a tartaruga. Naquele momento era um lixo aquele petrecho de pesca. Mas ainda assim a gente fala que ele continua pescando esse petrecho de pesca, porque ainda continua matando os animais. Aqui, só um videozinho do Lúcio. Aqui ele encontrou uma tartaruga, que no caso é um anzol, que prendeu na nadadeira. Como foi bem superficial, ele conseguiu tirar. Ele estava sozinho, por isso que a câmera está aí balançando bem. Mas dá para ver que a tartaruga se saiu bem, saiu nadando tranquilamente. Mas, enfim, ela sofreu um machucado, né? E aí foi um machucado leve, foi um machucado na nadadeira. Mas, quando eu falo de interação com pesca, eu estou falando de anzóis que podem prender aqui na boca dela, podem ser mais profundos, ou ela pode, inclusive, engolir o anzol. E quando ela vai engolir o anzol, eu não posso simplesmente vir aqui e puxar, porque esse anzol vai sair rasgando tudo, e eu posso matar a tartaruga só de tentar ajudar. Então, ela vai precisar passar por um veterinário, passar por uma cirurgia, tem um pós-operatório, é tudo muito complicado, né? Então, a interação com a pesca, ela sofre muito. Então, mesmo que ela não morra na hora, ainda elas podem ficar tão debilitadas que elas vão morrer depois, né? Fora as redes de pesca, que elas podem ficar presas também, né? Aí vocês têm muitos vídeos, não vai dar tempo aqui de passar, porque, nossa, teria muita coisa para falar de tartaruga, mas vocês podem procurar depois no YouTube, tem muitos vídeos que mostram essa interação de pesca da tartaruga com as artes de pesca. Então, desde tartarugas que batem mortas na praia, como essa daqui, cheia de petrecho de pesca, até tartarugas, esse aqui é um vídeo em Fernando de Noronha, que o pessoal estava voltando de um mergulho, encontraram 2 tartarugas enroscadas, eles conseguiram tirar elas e soltar vivas, elas não tiveram nenhum dano. Ou até mesmo esse aqui é um vídeo de uma tartaruga que vai pedir ajuda para o mergulhador tirar o anzol dela. Igual já viram outros vídeos, não só de tartaruga, mas tem de golfinho também, né? Parece que alguns animais marinhos eles pedem ajuda do mergulhador, mas ter tirado o petrecho de pesca não quer dizer que está tudo bem, né? Ela, dependendo de onde foi, de onde machucou, ela pode ter sérias injúrias. Outra interação com a pesca que ela tem, e aqui quando a pesca está realmente acontecendo, né, a pesca ativa, é a pesca de espinhel. A Tati Neves, quando ela falou um pouquinho das aves marinhas, ela explicou aí da pesca de espinhel, que é uma pesca onde você tem uma linha mãe, e aí eu tenho várias linhas pequenas com os anzóis para pegar os peixes. As aves marinhas interagem bastante com essa arte de pesca, mas as tartarugas também.
E aí, desde 2017, existe uma lei que não se pode mais no Brasil usar o anzol em J, que é esse daqui, e se deve usar o anzol circular. Por quê? O anzol circular, você vai ter na parte de peixe, você continua pescando normalmente, você continua tendo ali o seu alvo de pesca, mas você acaba não sendo tão prejudicial para as aves marinhas e para as tartarugas. A Tati até falou um pouquinho desse anzol, né? E que apesar de ser lei, de ter que usar esse anzol circular, assim como acontece com várias leis no Brasil, não quer dizer que não se use mais o anzol em J. Então, as tartarugas ainda estão sofrendo essa ameaça na pesca de espinhel. A pesca de arrasto também ameaça muito as tartarugas, né? A pesca de arrasto é aquela pesca em que você tem um barco que vai abrir lá no fundo uma grande rede, né? E o barco vai andando e vai arrastando essa rede. E quando ele vai arrastando, essa rede vai pegando tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, inclusive as tartarugas. Desde 94, é obrigatório que as redes de arrasto tenham um dispositivo chamado TED, para que a tartaruga consiga entrar, e aí vai ter tipo uma portinholinha aqui, onde ela consegue levantar e sair. Isso não atrapalha a pesca, e a tartaruga, ela consegue sair. Apesar disso ser lei, ser obrigatório, de novo, é um pouco uso aqui no Brasil, né? Você dificilmente encontra os barcos arrastando tendo esse dispositivo na rede. Outra grande ameaça para as tartarugas marinhas é o desequilíbrio ambiental, a falta de alimento, né? Então, por exemplo, hoje em dia se fala muito sobre o branqueamento de corais, os corais estão morrendo, mas se os corais morrerem, os corais também servem de alimento para as tartarugas. Isso quer dizer que as tartarugas não vão ter alimento, e não tendo alimento, elas também vão morrer. Então, como eu falei lá atrás, está tudo ligado. Então, quando eu falo de ameaça para a tartaruga, falta de alimento é uma ameaça muito grave para elas. O aquecimento global também é uma grande ameaça para as tartarugas. Lembra que a proporção macho e fêmea pode ser alterada. E quando eu falo que está aumentando a temperatura do globo, não quer dizer que eu só vou ter mais fêmeas. Se essa temperatura for muito alta, os ovos podem nem eclodir. Ao invés de eu ter mais fêmeas, eu vou ter ovo frito no final das contas, né? Além disso, o petróleo, a gente teve aí no ano passado, se falou bastante sobre o petróleo, e sim, o derramamento de petróleo é uma grande ameaça para as tartarugas, pois o petróleo é tóxico para as tartarugas, dando contaminação tanto externa quanto interna, né, podendo levar elas à morte. E, por último, a fibropapilomatose, né, que é a doença, essas verrugas que tem nas tartarugas marinhas. A fibropapilomatose é uma doença que ainda não se sabe muito, mas o que se imagina é que a origem dela seja viral, é um vírus que acomete elas, e ela vai se manifestar através desses tumores, essas bolotinhas que a gente vê aqui, que pode ser interno ou externo, pode ser desde pequenininho até ter 30 centímetros de diâmetro, fica bem grande, tá? E como eu já tinha dito aí para a Celina, vai atingir principalmente a tartaruga verde e a tartaruga verde juvenil. Tá? As outras espécies não têm tantos relatos. Por que só a verde? Não se sabe. O que se sabe é, o primeiro registro, a primeira vez que se viu um tumor numa tartaruga marinha foi em 82 na Flórida. No Brasil, o primeiro registro foi em 86. E o primeiro estudo para saber a origem da fibropapilomatose, dessa doença, foi em 95. Então, quando eu falo que a gente não sabe nada sobre essa doença, tá aí a explicação, é tudo muito recente. E quando a gente fala de um animal de ciclo de vida longo, como são as tartarugas, a gente demora muito mais tempo para ter as respostas. Já foram registrados alguns casos de regressão, então que esses tumores diminuíram, mas não se sabe por que diminuiu naqueles casos e em outros casos não. O que se sabe é que esses tumores, eles vão deixar o animal mais debilitado, e por ele ser um animal mais debilitado, muitas vezes a gente consegue identificar, por exemplo, a carapaça, o plastrão, com bastante craca ou alga, porque ele já não está muito legal, ele já não está nadando muito legal, ele vai ficar mais quietinho, né? Esse animal, por exemplo, aqui dessa foto, da Laje de Santos, ele estava com bastante craca,
mas ele não tinha muito tumor externo, mas eu não sei internamente, né? Eu não consigo saber, então ele provavelmente podia estar muito doente de tumores internos. Os tumores externos, eles vão causar diversos tipos de problema. Por exemplo, a tartaruga marinha, ela já tem todo um formato que vai ajudar na natação, né? Porque é um formato ali aquadinâmico para ela. A partir do momento que eu começo a ter esses pedúnculos nela, ela começa a criar um arrasto. É só lembrar da gente no mergulho quando está cheio de tralha, né? A gente vai criando esse arrasto que para a tartaruga não é nem um pouco interessante. Além disso, dependendo do lugar aonde esses tumores vão crescer, ela vai ter mais problemas, diferentes tipos de problema. Por exemplo, essa tartaruga aqui da Laje de Santos, a gente tem um tumor, aqui tem o zoom aqui, o tumor estava começando a crescer no olho dela. Até aí ela consegue ainda ver por esse olho. Mas eu já vi mergulhando na Laje de Santos uma tartaruga que ela tinha um tumor tão grande em um olho que tampou a visão de um lado e do outro lado estava crescendo. Vamos supor que esse outro tumor do outro lado também tampe a visão. A tartaruga vai ficar cega, ela simplesmente não vai conseguir mais se alimentar, ela não vai mais conseguir fugir de predador e ela vai morrer. Então, desde a fibropapilomatose pode matar por deixar o animal fraco, como também ele pode ter alguns efeitos que são consequência, né, dos tumores. O que se estima é que hoje metade das tartarugas marinhas verdes juvenis já tenham essa doença, e se a gente falar na Flórida, que foi onde tudo começou, se acha que mais do que da metade da população já está doente com fibropapilomatose. O que se sabe é que se afeta as jovens, e aí a gente tem uma coisa legal para se considerar. A gente pensa muito no número de filhotes que nascem, né? O Tamar divulga muito, quantos filhotes nasceram naquela temporada, mas não adianta nada ter muitos filhotes nascendo, quando eles ficam jovens, eles ficarem doentes, eles morrerem por conta da fibropapilomatose. Lembra que eles jovens, eles ainda não estão maduros sexualmente, eles não deixaram descendentes, e isso pode levar à extinção da espécie. Então, é uma doença que tem se estudado muito, porque ela pode ter consequências sérias para as tartarugas, principalmente as tartarugas verdes. O que se sabe é que as tartarugas doentes, onde tem mais tartaruga doente, é em lugar onde tem muita poluição, onde tem indústria próximo, onde tem agricultura intensiva próximo e onde a temperatura da água aumentou nos últimos anos. Ou seja, todos os lugares que a gente tem afetado de uma forma ou outra. Se a gente pensar em ilhas mais oceânicas, a gente diminui o número de registros, chegando a quase zero o número de registros de tartarugas doentes. Então, a gente imagina que essa doença, apesar de a gente não saber exatamente o que é que causa, mas tem muito a ver com tudo isso que a gente está fazendo com os oceanos, todo esse impacto. E aí, só falando um pouquinho do projeto Tartarugas Marinhas das Ilhas, né, que é o projeto que eu trabalho, a gente estuda as tartarugas marinhas de 3 ilhas do litoral de São Paulo, que é a Ilha de Queimada Grande, a Laje de Santos e Alcatrazes. E aí a gente captura essas tartarugas para fazer toda a biometria, então a gente pesa, mede elas para saber qual é o tamanho, qual estágio de vida que elas estão lá. A gente fotografa os papilomas para ver se elas estão mais doentes ou menos doentes, tira sangue para poder analisar a saúde das tartarugas e também faz a fotoidentificação. A fotoidentificação é uma foto da lateral da cabeça da tartaruga, que é como se fosse a impressão digital dela. Diferente de outros animais, como, por exemplo, o raia-manto, onde é muito nítida ali a diferença de um indivíduo para o outro, na tartaruga marinha, a gente só consegue identificar o indivíduo jogando num programa de computador, porque é questão de milímetro entre uma escama e outra. Mas, de qualquer forma, a gente está montando um banco de dados para a gente conseguir ter mais informações sobre o deslocamento das tartarugas marinhas. Lembra que eu falei que quando a gente coloca anilha, que é o que a gente coloca no projeto, eu dependo que outra pessoa recapture a tartaruga para eu saber, por exemplo, uma tartaruga que eu marquei na Queimada Grande, eu preciso que alguém recapture na Laje de Santos para saber que ela esteve lá. A partir do momento que eu tenho uma foto da lateral da cabeça, alguém que mergulhou na Laje de Santos, que manda essa foto, a gente jogando no banco de dados, a gente consegue saber que é a mesma tartaruga. Então, eu aumento a chance de eu encontrar aonde está essa tartaruga. E qualquer pessoa, qualquer mergulhador
consegue contribuir com essas fotos, não precisa ser um grande fotógrafo, basta tirar uma foto da lateral da cabeça da tartaruga, e se você tirar mais fotos da tartaruga, também é muito interessante para a gente conseguir identificar a espécie, tumores, qualquer característica dela. E aí a gente pede que vocês mandem essas fotos, seja para o e-mail do projeto, ou para o Instagram, para o Facebook do projeto, de alguma forma entre em contato com a gente, e a gente faz todo esse trabalho de jogar no banco de dados, dá um pouquinho de trabalho de você desenhar cada uma das escamas, para a gente conseguir ver se essa tartaruga já conta no nosso banco de dados. É um trabalho de formiguinha, né? Porque eu preciso já ter essa foto para comparar com outra foto, mas depois que a gente tiver um banco de dados bem grande, eu acho que a gente vai ter informações muito valiosas. E aí é isso. Vou deixar aqui um videozinho para vocês de uma tartaruga. A gente consegue ver se é lá na Laje de Santos, nas Poitas, né? Então, a gente consegue ver essa tartaruguinha que estava bem calma, bem tranquila, interagindo. Esse vídeo é do Lúcio. Mas a gente vê que ela está com bastante alga, ela já tem alguns tumorezinhos, então já não estou tão feliz com esse aspecto, porque ela já está bem doentinha, essa tartaruga, né? Mas a gente vai tentando estudar para saber o que é que está acontecendo com elas. É isso que eu tinha separado para falar para vocês. Se tiverem dúvidas, perguntas, que eu souber responder. Carol, parabéns. Show de bola, adorei. Acho que o pessoal também, pelos comentários aqui no chat. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Eu vou pegar duas aqui do Facebook e depois eu vou complementar com algumas que eu não consegui te fazer antes, que estão no chat aqui do Zoom, tá? O Ramon Garcia, um querido amigo também nosso, aí ele fez uma pergunta... Peraí, que eu estava aqui. A borda da tartaruga de pente não é necessariamente serrilhada? Geralmente ela é, mas eu não usaria isso para identificar, porque às vezes ela é tão pequenininha, esse serrilhado, que você acaba confundindo com uma tartaruga verde. O que é mesmo característico e bem nítido é as placas serem imbricadas, serem sobrepostas, isso sim. Mas o serrilhado da borda eu acho que ainda pode deixar alguma dúvida em alguns indivíduos. Tá. A Patrícia Furtado Mendonça, nossa querida Scuba Divas também, perguntou que tipo de sensor elas têm para desovar exatamente no mesmo lugar onde nasceram? Nossa, pergunta que a gente podia conversar a noite inteira sobre isso, é bem polêmico, né? Mas se sabe que ela tem como se fosse uma bússola interna, né? Ela sabe mais ou menos a região. E também se sabe que quando ela está chegando próxima da praia, cada praia, em cada região do oceano, né? Você tem pistas químicas, né? Então ela consegue sentir na água essas pistas químicas que vão dizer exatamente qual é a praia dela. Então, questão até mesmo de salinidade, fala-se até de cheiro, que elas conseguem saber, mas aí tem inúmeros trabalhos e é bem polêmico para dizer exatamente o que é que ela usa. Mas ela usa esse conjunto de coisas, com certeza ela usa para chegar na praia. E elas conseguem chegar bem fiel. Obviamente, se a praia é muito pequenininha, às vezes acontece de ser uma prainha do lado, mas enfim, é a região, é muito fiel isso, é incrível. Eu queria ter esse Waze delas aí na minha casa. Né? Ó, Carol, então vamos lá, agora das do chat. A Paulette colocou aqui uma sugestão para você, fazer uma cartela e levar nos mergulhos. Sim, é uma coisa bem interessante, né? Porque o pessoal sempre fala, viu uma tartaruga. Mas que tartaruga que é, né? Então, saber ali as espécies, principalmente a verde e a de pente, que são as que o pessoal mais encontra no mergulho. Sim. A Ju do Quero Mergulho, você conhece a Ju Coelho? Não. Não? Ela perguntou assim, como mergulhadores, como podemos ajudar com o projeto Tartarugas Marinhas? Bom, disseminando a informação já é uma grande ajuda para todas as tartarugas, né? Não só para o projeto. Eu acredito muito nos mergulhadores como alguém para repassar essa informação. A questão das fotos, para foto-identificação também ajuda muito, principalmente quem for mergulhar em uma dessas 3 ilhas, né? Alcatrazes, Laje de Santos, Queimada Grande. Essas fotos ajudam muito, porque a gente está começando o banco de dados, ninguém nunca fez foto-identificação
nessas 3 ilhas, então todo começo é sempre difícil. E o projeto em si, no momento, ele não tem patrocínio, então todo o trabalho de toda a equipe, ele é voluntário, né? Então, igual vocês viram os desenhos que o Rudolf fez, ele fez todos de bom coração aí, de forma voluntária. Para algumas coisas, a gente tem alguns gastos, então, quando faz as nossas saídas, então, eu preciso de seringa para tirar o sangue da tartaruga, eu preciso de luva, eu preciso dos reagentes para analisar o sangue. Então, para isso, a gente acaba vendendo alguns produtos com a nossa marca, camiseta, caneca, são sempre produtos que têm a nossa marca, mas que tem alguma pegada ecológica também, né? Então, a camiseta é feita com fibra de garrafa PET, a caneca é para você parar de usar o seu copinho plástico, tem canudo de inox, tem neck tube para usar no mergulho. Então, com tudo isso, você vai estar contribuindo também daí especificamente com o projeto, porque essa renda ela é revertida para as ações do projeto. E, claro, usando os produtos, você está contribuindo com o meio ambiente como um todo, né? Você já não está mais usando aquele copinho plástico e assim por diante. Inclusive, nesse gancho aí da questão do teu projeto, a Paula Viana perguntou aqui, mas para vocês interessa mandar para a foto-identificação da tartaruga qualquer estado ou só da região das ilhas, né, do projeto teu das ilhas? A gente, no momento, tem recolhido mais das ilhas, porque assim, a gente está começando do zero. Não adianta falar assim, vou pegar do mundo inteiro, porque eu não vou conseguir analisar. Agora, se a Paula Viana, eu sei que tem alguns pontos que ela mergulha sempre, com uma frequência maior, eu posso começar a montar o banco de dados para ela sem problema nenhum. E aí a gente pode até ver, porque quando o banco de dados ele compara com todas as fotos que eu tenho. Então, pode ser que alguma tartaruga que ela fotografou possa ter vindo aqui para essas ilhas, é interessante. Mas a gente foca mais nas fotos nessas 3 ilhas, é o mais importante para a gente. Tá bom, vou separar então mais fotos aí que eu tenho da Laje de Santos, que eu achar de tartaruga. Aliás, nós temos um amigo, você deve conhecer, também deve ser teu amigo, o Akira. Eu brinco que ele é o rei das tartarugas. Ele tem muita foto de tartaruga da Laje de Santos, né? Ele adora. Ele tem, mas não me mandou nenhuma até agora. Tem que não, mandar. vamos puxar a orelha do Akira para ele ter mandado as fotos, vou cobrar dele. A Luna Oliveira de Melo Vieira. Ana, vocês têm programa de estágio no projeto? Bom, como o projeto não tem sede para começar, né? Porque tudo acontece no mar. Então, é muito difícil da gente poder receber voluntários, estagiários, igual, por exemplo, o Tamar, porque tem uma base, tem um lugar para o pessoal ficar. E como tudo acontece no mar, a gente precisa de pessoas no barco, mas eu preciso de mais barco para portar tartaruga do que pessoa. Então, no momento, a gente vai com uma equipe muito reduzida para o mar. Mas o que a gente aceita de ajuda voluntária são as pessoas que querem ajudar o projeto de outras formas. Por exemplo, igual eu citei aí o caso do Rudolf. Ele não consegue ir para o mar com a gente, mas ele consegue contribuir com os desenhos. E os desenhos, eles ajudam a gente na hora de explicar, e até aquela chave de identificação que vocês gostaram tanto, que ele fez. Então, é uma contribuição. Então, assim, não só estar no mar com elas, como também contribuir de outras formas. Tem uma menina que procurou a gente, que ela queria fazer uma cartilha de educação ambiental. Toda ajuda é bem-vinda. A gente sempre fala que se você usar o seu dom, você já vai estar ajudando a gente. Agora, eu já fui aquela estudante de biologia que era doida para ser aceita em algum projeto de tartaruga, porque eu queria ver, queria pegar, queria estar perto. A gente pensa, sim, em abrir, fazer algumas saídas com barcos maiores para envolver mais gente. Mas tudo isso tem um custo maior. Então, a gente está vendo aí como é que a gente consegue fazer com a logística, porque no momento a gente não tem patrocínio. Então, mas qualquer ação que a gente vai ter, a gente vai estar sempre divulgando no nosso Instagram. E aí vocês podem se informar por lá quando a gente conseguir fazer uma logística legal aí. Como que é o Instagram da Tartarugas? É Tartarugas Marinhas das Ilhas. É esse aqui. Tá. A Ju perguntou também como funcionam projetos que resguardam os ovos e tartarugas recém-nascidas e depois fazem a soltura? Quais os critérios, tempo e objetivos? Aí teria que ver de que projeto, porque cada projeto é um projeto, né? Tem projetos muito sérios, tem projetos que só querem mesmo se vender por conta dos filhotes.
O que existe, muitos projetos, eles usam a realocação do ninho, porque às vezes o ninho está em algum lugar que você não consegue preservar ele ali, seja por conta de caçador, seja por conta de ameaça de pessoas na praia. Então, alguns projetos acabam levando esses ovos para um espaço ali do projeto, né? Então, por exemplo, na Costa Rica, o projeto que eu fiquei lá um mês ali com eles trabalhando, a gente fazia isso, a gente pegava os ovos, logo depois que a fêmea pôs, e realocava esses ovos para um outro lugar. Porque se a gente deixasse na praia, tinha o pessoal que coletava os ovos para comer. E se a gente colocava ali no lugar do projeto, ninguém coletava. Então, eu tinha certeza que aquele filhotinho ia nascer. Alguns projetos, eles fazem isso, mas aí eles guardam os filhotinhos num balde, em algum lugar, para quando tiver turista, falar assim, você quer ver um filhotinho? Vou te mostrar. Daí mostra ali no balde, né? No Brasil isso não acontece, pelo menos eu não tenho conhecimento, mas lá na Costa Rica mesmo tinha um projeto do lado do projeto onde eu estava que fazia isso, né? Então, quando os filhotinhos nasciam, não tinha turista na praia, ele guardava tudo num balde e deixava lá. E você não pode guardar muito tempo, você pode até deixar um pouquinho ali as tartarugas, esperar um momento do dia melhor para soltar elas, mas você não pode guardar dias elas dentro de um balde de plástico, não faz o menor sentido isso. Mas aí são projetos e projetos, né? Não posso falar por todos. Nós não trabalhamos em área de desova, então nós não passamos por isso. Tá. O Aquarius Diving perguntou se pode acontecer do acasalamento de espécies diferentes. Sim, a gente tem híbridos, né? Geralmente os híbridos, eles não dão descendentes férteis, mas no caso das tartarugas marinhas, dão. A gente tem cabeçuda com tartaruga de pente. Acontece bastante. E o que se imagina, mas aí são só suposições, como as tartarugas de pente estão diminuindo muito, talvez uma forma delas continuarem propagando a espécie que elas encontraram foi conseguir se reproduzir com uma espécie muito próxima, que é a cabeçuda. Mas está cada vez mais frequente o número de híbridos que a gente está encontrando, e a gente tem que ver o que vai, a longo prazo, isso vai acontecer, né? É tudo muito novo ainda para o mundo das tartarugas marinhas, isso. Tem um comentário da Paulette aqui, que eu acho legal, vou ler para vocês. Infelizmente, os produtos verdes são caríssimos, não são todas as pessoas que poderiam ter acesso. Os governos deveriam subsidiar as empresas que fazem produtos sustentáveis. O plástico é popular, muito, muito difícil concorrer com o plástico. O que você tem a comentar sobre isso? Apesar, eu concordo com tudo isso que foi dito, mas nós também mandamos muito no mercado, né? É o que eu mostrei aí, algumas alternativas que existem há muito tempo. Eu não estou falando de alternativas novas, aquelas que eu mostrei, das hastes flexíveis, da escova, do shampoo, e poucas pessoas utilizam. Então, é a gente começar a trabalho de formiguinha mesmo. Amanhã, quando terminar a sua caixa de haste flexível, não compra outra que seja de plástico. É só você optar pela de papel. Não sei dizer aí para vocês, Nono, talvez você possa dizer melhor, mas aqui em São Paulo é muito fácil de encontrar. Qualquer drogaria você encontra essas hastes flexíveis de papel. Aqui não é muito fácil, não. Não é fácil aí? Não. Mas quanto maior for a procura, mais o pessoal vai começar a vender. A questão das escovas de bambu foi assim. No começo era muito difícil de achar, mas o pessoal começou a procurar na internet e acabou conseguindo. E por conta dessa demanda, algumas farmácias já estão trazendo, já tem essa opção das escovas de bambu. Então, eu acho que a gente ir atrás, a gente começar a procurar e começa a espalhar aí para a família. Então, às vezes, você vai ter que fazer um pedido pela internet, por exemplo, as escovas de bambu, elas são mais baratas na internet, mas elas têm um frete muito caro. Mas você pode comprar, por exemplo, a Luísa, ela falou que comprou um pacote com 40 escovas de bambu. Meu Deus, há quanto tempo que ela vai usar essas 40 escovas? Então, você vai dividindo, né? Faz um pedido, a família toda. Então, eu acho que a gente começar a fazer mesmo, só cruzar o braço e falar, é caro, não dá certo, a gente não vai sair do lugar, né? Então, a gente começar a mudar mesmo. A Isabel, minha amiga de Curitiba, está dizendo, Nonô, tem na Raia. Então, eu vou procurar, Isabel, obrigada. E a Ângela, oi, Ângela. Oi, desculpe. A imagem que eu coloquei daquela haste flexível
é da marca própria da Raia, são dos produtos feitos Da pela Droga própria Raia. Raia. Ah, eu vou procurar. A Ângela, vocês conhecem, de Curaçao? Ela disse o seguinte, aqui durante o sargaço, isso lá em Curaçao, encontraram uma cabeçuda híbrida com verde. Obrigada, Ângela, pela sua participação. Muito legal essa informação, né? Os híbridos, a gente tem que mesmo ficar de olho, investigar, porque eles estão acontecendo, né? Está acontecendo com uma frequência cada vez maior. Mas muito legal esse registro. E, bom, a Paulette falou aqui, até vocês foram recentemente mergulhar aí, né? Fizeram uma inspeção, né? Uhum. Você viu muitas tartarugas? A Paulette está dizendo que de 10 tartarugas que vemos na laje Alcatraz, 9,5 estão doentes. Isso é muito triste. Mas especificamente desse mergulho que você está falando, Nono, que a gente foi na semana passada, com o projeto Mantas do Brasil também, a gente viu muita tartaruga e todas as tartarugas estavam saudáveis, pelo menos aparentemente, né? Eu digo sem nenhum tumor externo, sem craca, sem alga. Então, elas pareciam estar ótimas, bem grandes, gordas, elas estavam muito bem. Mas realmente, a Paulette tem razão, às vezes a gente mergulha, às vezes não, a maior parte das vezes a gente mergulha e a gente vê muitas tartarugas doentes, desde pequenos tumorizinhos, que às vezes passa despercebido, o pessoal fala, essa daí estava boa, essa tartaruga estava boa. Eu falo, não, olha bem, tem um pequeno tumorzinho que pode crescer, até mesmo tartarugas com tumores enormes, que a gente já viu na laje. Eu e a Paulette, a gente já fez alguns mergulhos lá, que era de chorar, né? Muita tartaruga doente. E, bom, deixa eu ver aqui, tem muitos parabéns da Luluzinha, falou que você, a Carol, é espetacular, a sua grande parceira. E, Luizinha, saudades de você, sabe tudo, parabéns pela live. Saudade dela. Vanessa também disse que é uma linda aula, e eu agradeço, porque até hoje eu sempre me considerei muito ruim de saber distinguir, eu só sei, faço a foto da tartaruga, o que é, eu sei. E aí só acabei de couro, né, Nono? Que agora eu já sei, e eu descobri que eu só não tenho da couro, que é a única que eu não vi ainda. E a Major fez uma pergunta aqui interessante que eu também fiquei com dúvida. As algas em cima da carapaça significam doença ou não? Não é exatamente doença, mas significa que ela está mais paradinha. E aí, a questão é por que ela está mais paradinha? O pessoal do Uruguai tem uma teoria de que elas hibernam. E aí, quando elas saem dessa hibernação, elas estão verdes, estão todas cobertas com muita alga. E aí seria um momento, uma fase da vida dela, não é ruim isso. Mas o que se sabe é que quando ela tem muito papiloma por dentro, ela vai estar... Como você está doente, né? Você quer mais é ficar deitada, não quer muita coisa. E aí realmente acaba se alojando muito mais algas. Mas a alga em si não significa doença, só significa que ela está paradinha. Legal, obrigada. Acho que você pode descompartilhar a tela, que aí a gente pode ver a carinha de todos que estão aí. Eu convido todos a abrirem pelo menos o vídeo, né, para a gente ver os amigos. Tem mais perguntas aqui, eu vou continuar lendo. O Fabiano está te dando parabéns, Ana. Okay. E tem uma pergunta, Niara, toquinha de gente querida, dona da Planeta Mergulho, lá de Porto Alegre. Ó, o Reinaldinho aí, tô vendo o Rei, Fabiano, Paulette. Legal. A Niara escreveu assim, Luqueta. Ana Carolina, muito instrutiva a tua palestra, parabéns pelo trabalho no projeto, mergulhar com tartarugas é o máximo. Nós que mergulhamos no sul, na Ilha do Arvoredo, encontramos seguido. Agradeço a ti e a Escubadivas pela oportunidade. Niara, eu que agradeço. Obrigada pelo seu comentário. Muito obrigada. E realmente lá no Arvoredo tem muita tartaruga. Tinha até 2 meninas que faziam um projeto muito legal lá. Não sei se já encerrou, porque se não me engano era o mestrado ou doutorado de uma delas, mas tinha muitas tartarugas lá. E é o que eu falei, né? Quem trabalha com tartaruga nunca trabalha sozinho. Eu trabalho ali na Laje de Santos, mas eu não fico guardando elas ali na Laje de Santos, né? Elas vão por todos os oceanos. Eu acho, Luqueta, que a gente podia fazer assim, ó, que nem a Niara está aí, ela já organiza uma viagem, a gente vai lá para o Arvoredo. Vamos juntar uma turma e vamos fazer foto de identificação. Né, Niara? Show de bola. Lá a gente encontra direto. É muito legal.
O Rei tá aí da Aquanauta, ele pode também juntar um grupo, né, Rei, com todos os teus clientes, fotógrafos, a gente fazer uma viagem e assim e unir esse lado do turismo com o turismo científico, que eu acho isso muito legal. Eu acho que todo mundo quer ajudar e colaborar, todo mundo tem alguma imagem, né? Você vê que nem a Luluzinha aí, querida, mandou o vídeo da hora lá da cópula, que a gente ficou enchendo o saco das tartarugas, coitada. Então, é muito importante isso, o mergulhador se envolver nesse lado com o turismo científico. Uhum. E quem tiver imagem, quem tiver vídeo de algum momento curioso, alguma coisa, manda para a gente. Eu adoro colocar nas apresentações as imagens das pessoas que eu conheço, né? Não gosto muito de foto de internet, porque ali é um momento, né? Então, igual as fotos da Nonô, o vídeo da Lu, é aquele momento que você viveu, né? Não é um negócio que foi montado, não é um negócio que aconteceu anos atrás. Eu estou falando de um mergulho super recente delas, e que poderia ser qualquer um de vocês que estivessem lá na água, porque para ver essas cenas basta estar na água, né? Exato. E que nem o pessoal que mergulha aí bastante tempo, com certeza todos têm alguma história para contar, todos já viram alguma tartaruga com esses papilomas. Eu tenho percebido isso na laje, nos últimos anos, tá muito comum mergulhar, tá vendo a tartaruga tá com aquelas bolinhas. Eu não sabia que era um papiloma, que seria um tumor benigno, né? Você Sim. que nos ensinou hoje. E Sim. o Fabiano tá falando para se falar das máscaras personalizadas aí. Como é que é essa história? É porque a gente está em parceria, né, com um instrutor de mergulho, ele está fazendo máscaras, pior que não está aqui perto para mostrar, as máscaras que todo mundo tem usado hoje em dia para sair na rua, né, ele faz imprimindo desenhos de tartaruga. Então, vira e mexe, a gente posta lá na nossa página, então quem entra lá consegue ver. E aí, o que a gente combinou, que todo mundo que falar para ele que quer as máscaras, mas que viu no Instagram do projeto, ele reverte parte do valor para o projeto. Ele é o mesmo que faz as canecas, né? Porque ele que imprime e faz o desenho ali das canecas, então também é o mesmo tipo de parceria. O resto dos produtos são nossos, estão aqui com a gente, mas tanto a caneca quanto a máscara pode pedir para ele que ele faz, e ele faz com o logo do projeto, tudo bonitinho, e reverte uma porcentagem para o projeto. Legal isso, Ana. Não posso deixar de comentar aqui uma coisa importante. A Paula Viana, que ela é uma excelente fotógrafa, está morando lá em Búzios. E ela tem diz várias aqui, fotos dela aqui na apresentação, né? Da Ilha da Âncora tem muita tartaruga. Até ela ganhou prêmio aí com fotografia das tartarugas, que lá tem o Santuário das Tartarugas. Você já foi para lá? Não. Olha, no Rio de Janeiro eu mergulhei em pouquíssimos lugares, e esse Ilha da Âncora está na minha listinha de lugares que eu quero ir. Quero ir com a Paula Viana, convida aí então a Luqueta para ir para Búzios. Está feito o convite formal para você vir aqui mergulhar comigo, tá? Muito obrigada, vou sim. Vou sim, com eu certeza. Quero ir também. Claro, eu também. Estava convidada. Ir também. Mais uma excursão aí de mergulho, vamos lá. Assim que abrir, a gente precisa... Lá em garantia de ver tartaruga, garantido. Show de bola. Quero sim. Então, pessoal, é assim que abrir aí, passar esse corona, eu acho que a gente deve sair pelo Brasil para apoiar os operadores, né? Apoiar as nossas escolas do Brasil, porque o mercado do mergulho precisa disso. E se a gente juntar esse tipo de turismo, como eu falei, esse trabalho, dar valor a essas pessoas, temos que apoiar o turismo brasileiro. Sim, e sugiro que vocês vão mesmo mergulhar quando abrir, porque a gente fez um mergulho de pesquisa na semana passada, e o que eu digo é que a vida está incrível no mar. Então, assim que vocês puderem, sugiro que vocês vão para o mar realmente aproveitar dessas tartarugas, peixes. Está incrível o mar. Eu tô louca para mergulhar na Laje de Santos, que você falou aí que estava cheio de tartaruga. Estava ótimo, o Fabiano estava lá, pode dizer. Conta aí, como é que foi o mergulho semana passada? 10. Quantas tartarugas?
O mergulho do nosso grupo, né, que a gente dividiu em grupos, sem brincadeira, a gente estava assim, tipo, sai tartaruga, porque eu não quero ver peixinho, porque era muita tartaruga, muita. E exibida, sabe? O pessoal chegava para fotografar, eu falo a gente, mas minha câmera é uma GoProzinha, né? Mas o pessoal, fotógrafo mesmo, chegava lá com aquele bando de flash e elas nem aí, estavam tranquilonas, comendo, de boa. Foi bem legal. Bom, pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode abrir o áudio aí. Se não conseguir, levanta a mãozinha. A Paula, bom, com ela, deixa eu ver, eu não tinha lido aqui, mas acho que ela já falou. Quem gosta de tartarugas, convida todos para vir mergulhar comigo em Búzios, no Santuário das Tartarugas, a Ilha de Âncora. Quais são os produtos, além das máscaras e canecas? Então, a gente tem as camisetas, né? Até, acho que não dá para ver aqui, mas enfim, a camiseta que eu estou vestindo, que é com o logo do projeto. A gente tem os neck tubes, que são aqueles para prender o cabelo no mergulho, mas dá para usar de diversas maneiras. Tem o canudo de inox, que é para a gente evitar de usar os canudos plásticos, né? Então, usar esses canudos reutilizáveis. Vocês encontram todos esses produtos na nossa página do Instagram. Eu até convido vocês, quem não segue a página do projeto, porque consegue ver lá todos os produtos. Se alguém quiser, mesmo depois que acabar esse momento aqui, escrever alguma coisa, tá com alguma dúvida, sempre eu ou alguém do projeto tá lá lendo, respondendo. A gente pode mandar algum informativo com todos os produtos para vocês conhecerem. E a gente está com uma rifa da camiseta, que, aliás, a gente vai sortear amanhã, que é uma rifa da camiseta do projeto. E no final de semana a gente vai ter um curso, né, para comemorar justamente o Dia da Tartaruga Marinha. A gente já costumava fazer esse curso, mas ele era presencial. Ó, o Fabiano está mostrando a camiseta lá para o pessoal. Isso, essa camiseta aí. Muito bom. É linda a camiseta. Esses dias você postou uma foto minha, eu com a minha, branquinha. Sim, tá lá. E a gente fazia o curso, era um mini curso teórico-prático, né? A gente fazia em Santos um dia inteiro de teoria e depois um dia de mergulho para a gente pôr em prática o que a gente viu, questão das espécies, etc. e tal. E aí, esse ano, por conta da pandemia, não deu para a gente fazer presencial, então a gente adaptou e fez online. Vai fazer esse final de semana, né? Vai ser a nossa primeira edição. E aí a gente vai fazer só a teoria, obviamente, porque por enquanto ainda não está liberado o mergulho lá na Laje de Santos, mas futuramente, quando liberar, a gente faz a parte prática. Eu acho que vai ser bem legal, é bastante conteúdo. É o que eu falei, eu dei uma pinçada aqui nas informações para passar aqui por conta do tempo, mas lá a gente vai ter mais tempo para poder falar e tem muito mais coisa interessante das tartarugas. Aliás, vai ter uma faculdade de tartaruga, né? De tanta coisa legal que a gente tem para falar. Também acho que é muito conteúdo, né? Se tiver novidades, tudo avisa, que aqui o canal sempre vai estar aberto. Por enquanto, a gente está fazendo essas lives aí semanais, mas para frente eu acho que a coisa vai diminuindo, se for liberando, a gente vai mudar para cada 15 dias, né? O Reinaldo até, ele também está fazendo as da House, ele falou ontem que talvez mais para frente vai ficar a cada 15 dias, mas fica aberto aqui, eu acho que a ideia, como foi a nossa união aí de dar voz às mulheres, se vocês tiverem novidades, nos procurem que a gente monta uma live aí para vocês falarem para o público, né, do estudo, do trabalho de vocês, que é maravilhoso. Eu sou fã de mulherada porreta aí que faz alguma coisa pelo meio ambiente, que trabalha com mergulho, sou fã de todos vocês. Muito obrigada pelo espaço, é sempre bom falar sobre essa coisa que sou apaixonada, que são as tartarugas. Eu queria saber como é que faz para fazer seu curso. O curso tem no Instagram, tudo que a gente tem, toda a nossa divulgação é sempre pelo Instagram, tem o link lá na bio, você consegue se inscrever, ainda estão abertas, a gente limitou bem as vagas, porque a gente quer, como é o nosso primeiro curso online, a gente quer fazer uma coisa bem simulando o curso real mesmo, assim, o ao vivo. Então, a gente não abriu muitas vagas, mas a gente ainda acho que tem 2 ou 3 vagas, dá para se inscrever. Corre lá, Paulinha, se inscrever. E assim, pessoal, faço mais uma vez o pedido. Quem tiver imagens, não fiquem tímidos, porque não estava com luz, estava com flash, só fiz de GoPro.
separa e envia para ela, porque isso é muito importante, esse registro que a gente tem. Às vezes a gente fica guardando um monte de coisa, um monte de lixo. Até eu considerava algumas lixo, mas eu mandei para ela, ela falou, não, pode mandar, porque acaba ajudando muito ela no trabalho, sabe? Então, Com certeza. eu mesmo estava com um monte de coisa guardada e fui mandando para ela, era de outros lugares, mas às vezes ajuda no trabalho, numa apresentação como hoje ela pôde apresentar aí, e eu fico até honrada, viu, de você usar minhas fotos. Uma fotinho dela aqui, ó. Linda. Muito linda, né? Gente, então, olha, já são, nossa, a gente 22h43. Eu quero agradecer Como quer dormir. muito obrigada a todos vocês que estão aí ainda. Vocês são... Eu amo todos vocês, tenho muitos amigos queridos aqui. Muita gente querida, né? Ela tem, como eu falei, é legal trazer as pessoas, tem muito conteúdo para nos passar, né? E eu sou uma das apaixonadas por tartarugas, e tenho dozinho quando um tubarão come uma tartaruga, só que é a vida, né? Mas é legal saber isso. E eu convido vocês para a semana que vem, nós vamos ter a Liliane Lodge, que trabalha e estuda as baleias, os cetáceos, né, as baleias e golfinhos. Também acho que vai ser uma live super legal, com muito aprendizado. A gente também já está pensando em mais para frente ideia de ir com uma turma lá, fotografar também as baleias, né, ajudar. Ela vai nos avisar a hora que tiver as baleias aparecendo, assim como a gente quer fazer também um trabalho com a doutora Karina Kroc ali em Bituba, em Santa Catarina, que ela trabalha com as baleias francas. Enfim, nós estamos aí, vamos nos unir para ajudar os amigos, essas pesquisadoras, biólogas, todo mundo da área científica, e também nos unir para ajudar também os empresários da área do mergulho, né? Sim. Tá bom, pessoal? Coloco à disposição aí para o que precisarem, gente. Só entrar em contato, seja com dúvida, seja pedido de ajuda, seja algum videozinho, olha que coisa curiosa que eu vi no meu mergulho, me manda, e se puder publicar, daí você me fala que pode, a gente põe nas apresentações, no Instagram, é sempre legal esse intercâmbio. Ninguém faz nada sozinho, principalmente no oceano. Não, né? Verdade, eu acho que a gente tem que se unir, ainda mais, eu acho que essa época difícil que a gente está vivendo, que a gente tem de aprendizado é o seguinte, o mundo é um só, não existe esse negócio de fronteira, como você falou da tartaruga, não existe, ela está aqui do Brasil, não pode ir lá para a África, né? Eu acho que o oceano é um só. E por isso a gente tem que se unir, porque o mundo é um só. Nós somos seres todos iguais e a gente precisa se unir, porque se não houver parceria, ninguém vai para frente. E você está de parabéns, seu trabalho é muito lindo. E eu só tenho a agradecer, em nome aí do Scuba Divas, agradecer a Majô, que está aqui do meu lado, sempre no backstage me ajudando. Muito obrigada, Majô. Agradecer a todos os Scuba Divas aí que estão presentes, a Paulinha Viana, a Paulette, e até tem o Toco de Gente aí que eu quero conversar com você, Toquinho de Gente. Luluzinha, saudades, você é tão bom ver vocês, o rostinho, ó, a Cris. Ah, Crisinha. O Reinaldinho também que me ajuda aqui no projeto, né, tá aqui. Tá aí meu mestre, dois mestres, o Reinaldo Alberti, o Marcelo Bonfim, a Sandra, Viviane Marques, nossa Scuba Divas, falou aí muito bem, nossa médica da turma. Foi incrível, a Júlia está aí, que logo nós vamos conversar com ela. E, deixa eu ver, o Marco Fábio está aí também. Luizinha não quer dar um oi? Abre seu vídeo, por favor. E o Aquarius Dai, você sempre presente, meu amigo. Muito obrigado. O Fábio também. A Luzinha acho que não quer dar oi para você não, Luqueta. Não, é a câmera dela que eu acho que tá difícil. A gente se conversou hoje e também não ligou a câmera dela. Eu assisti a live. Aí, ó, minha câmera não funciona, ela colocando aqui. Tá, que pena. Mas ela é uma grande parceirona sua, né? Ela Com certeza. Ela dá uma força muito grande. Tudo no momento, né? Ela está em Pernambuco, está desenvolvendo um trabalho lá. Então, ela ajuda, porque ela consegue ajudar à distância, né? Então, ajuda com coisas do Instagram, ajuda com ideias. Então, assim, também é aquilo que eu falei, não precisa estar junto para ajudar, né? Às vezes, uma coisa assim, mesmo de longe, ajudar a decidir alguma coisa, ela está sempre dentro, está sempre ajudando aí.
Então, beleza, pessoal. Então, vamos encerrar. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Obrigada pela presença, pela parceria, pela paciência, pelas perguntas lindas, maravilhosas. Ah, o Reinaldo escreveu aqui, Scuba Divos. Logo, logo, mais pra frente, nós vamos ter os Scuba Divos, sim. Não é negócio aqui de clube da Luluzinha. Eu acho assim, por enquanto, são mulheres falando para todos, para mulheres e homens, porque teve gente que me perguntou, mas essas lives são só para as mulheres, né? Eu falei, não, para todos. São mulheres que estão trazendo conteúdos, mas logo, logo, nós vamos trazer grandes divos aí para falar para a gente também, tá? Sim. Vocês fiquem ligados aí. Um beijo enorme, então, boa noite e até semana que vem. Tá bom? Vai ser dia 23, estaremos aí com a Liliane Lodge, ok? Beijão. Tchau, tchau. Obrigada. Luqueta, eu antes de desligar, se você quiser dar uma olhada no chat, consegue aí? Porque é isso que eu ia falar para você. A moça me pediu e não gravou, então fique à vontade aí de ler as perguntas. Tá. Porque eu não consegui, eu só as últimas coisas, enquanto você estava falando, é que eu consegui dar uma lida. Antes não vi nada.